tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora em que cada um vai ver este conteúdo. Hoje vamos dar como finalizado tudo aquilo que nós tivemos a partilhar nestes 12 encontros, não é? Em que falámos sobre foco e performance dentro de um contexto de gestão. Hoje vamos dar um resumo sobre tudo aquilo que nós tivemos a fazer. Fica aqui a instigação para vocês colocarem as vossas perguntas sobre o tema. Caso tenham alguma curiosidade, também podem sempre mandar mensagem, tanto para mim como para a Ana Soares, que é a minha parceira deste projeto, que vamos dar continuidade, finalizando hoje, claro, a primeira temporada, dando depois início na próxima semana à segunda temporada. Vamos em frente. Olá. Bom dia, Hugo. É assim que terminamos o mês de janeiro com o fecho de um ciclo e de um tema. Espero que todos possam aceder depois nas nossas redes sociais, mais nas tuas do que nas minhas, que tu és muito mais disciplinado do que eu nas redes sociais. E eu acho que podemos introduzir o nosso tema finaliza o foco sustentável, começando por perceber se nós conseguimos ser sustentáveis no foco ao longo destas sessões. Eu acho que nós, talvez, nós esforçámos-nos, não é? Isso, acho que houve sempre esse esforço sobre isso. Até porque o desafio passa por aí, não é? Tu conseguis manter, não é? O máximo tempo possível sem dispersares muito. E eu acho que o primeiro módulo, né, toca muito sobre isso, né, aborda muito sobre isso, sobre o que é o foco, né? Então, ir do ponto A ao ponto B, como nós sabemos, e saber o que é que eventualmente pode acontecer dentro desse processo. São as distrações, são as dispersões, e cada uma delas mexe com várias questões, umas a médio prazo, outras a longo prazo. E nós acabamos por fechar com sucesso, na minha ótica. Não houve muita dispersão, também não houve muita distração. Foi muita vontade de querer partilhar e de querer realmente fazer com que o olhar sobre este tema seja um olhar mais prático. Então eu diria que em termos de dispersões e distrações, nós despendemos a energia e o tempo necessários para tornar este momento um momento produtivo, ao mesmo tempo que é eficaz naquilo que nós queríamos e eficiente naquilo que nós desejávamos. Então trata-se mesmo disso, de nós conseguirmos a curto, médio e longo prazo, fazendo com que as nossas experiências de vida, as nossas vivências diárias possam ser beneficiadas com a atenção e a presença que nós damos a cada momento deles e a energia e o tempo certo. É quase como uma receita que nós fazemos e que para uns dá super certo e para outros dá super melhor ainda. Uhum. E às vezes tem a ver com a presença naquele momento. A mesma receita pode não surtir exatamente o mesmo resultado. E é isso que eu acho que é importante para nós estarmos aqui, mas importante para todos entender que para aumentarmos o impacto do foco em nós, para que ele seja realmente positivo, nós temos que saber qual é a nossa receita, nós temos que nos conhecer muito bem para perceber quais são as áreas de intervenção, de atuação, de melhoramento que queremos colocar em prática e que vão de encontro a isso que estavas a dizer, que tem muito a ver com a nossa autoperceção, com a nossa, não só para dentro, mas também a leitura do ambiente e que nos permite também interferir nessas distrações e nessas dispersões.
No fundo, trata-se sempre o nosso eu em contacto com o exterior e em contacto com nós mesmos. Então acho que é importante nós termos sempre a noção que é importante o foco, mas ele necessita de ter uma percepção mais ampla, uma visão mais ampla de si mesmo, mas sem perder a visão global do que está a rodear, porque o mundo é feito exatamente de uma série de solicitações às quais podemos estar sempre a corresponder, e isso pode interferir exatamente no contexto da nossa realização. Não sei se queres. Não, sem dúvida, sem dúvida. O que tu acabaste de dizer, e vai ser um pouquinho exigente para nós, ou pelo menos para mim, segmentar, porque está tudo muito ligado, não é? A base é a mesma, ou o pilar, ou o que quer que seja, é tu conheceres-te. E o conhecer-te é um processo de longo prazo, não é uma coisa de curto prazo. Tu vais-te conhecendo aos pouquinhos, é verdade. É uma coisa que vais. Mas é um caminho que é para toda a vida, não é? Então, começando por aí, eu acho que o processo ganha uma dimensão muito grande. E é aí que eu queria chegar. O autoconhecimento, ele seria um pouco infértil se nós estivéssemos só centrados naquilo que é a autopercepção, não é? Porque podemos ter também um auto-engano, uma autossabotagem, e vivemos numa realidade paralela, e os outros às vezes são indispensáveis para nos chamarem a atenção, para nós nos focarmos no que é essencial. E acho que é importante mesmo nós abrirmos as nossas janelas para o exterior, não nos focarmos demasiado, entrarmos em processos altamente introspectivos, porque a introspecção e a extroversão são dois pontos que devem estar unidos na realidade objetiva, porque o nosso objetivo enquanto professores é mostrar que não há a dualidade, ela existe. Então, nós não podemos querer saltar só para um lado, isso vira um desequilíbrio. E a procura de integrar os dois lados da dualidade, faz com que a gente consiga perceber que existem e possa escolher. E eu acho que o autoconhecimento, ele permite-nos usufruir daquilo que nós vemos todos, que é o livre-arbítrio. Poder escolher qual é o processo, qual é a mudança, se queremos estar ou se não queremos estar, e essas são as nossas janelas de oportunidade. É quando nós decidimos, quando não nos tanto faz. O tanto faz é a capacidade de delegar ao outro que decida sobre a nossa própria vida. Essa o tanto faz é muito comum, isso eu não diria normal, porque o normal é diferente, mas é muito, tanto faz. Não tanto faz. Não estás a terceirizar a responsabilidade, não é? É terceirização, e é uma forma de tu também agradares ao outro, porque se tu fores dar a tua opinião, e às vezes pode não agradar ao outro, tu vais ter que lidar com isso. Então, o tanto faz é uma forma fácil de fugir da tua responsabilidade, teres que manifestar-te, dizer a tua opinião de forma clara. Isso exige consciência, que é a coisa que mais pesa em toda a gente. Pois é. A consciência pesa. Pesa, não é? Quando nós falamos em corpo físico, emocional e mental, quando a consciência não existe, mesmo que a gente não saiba, o corpo está a pagar, como dizia o António Variações, não é? E ele está a ter manifestações, mesmo que a gente não saiba, vai pagar a fatura mais tarde. Então, mais vale a gente olhar para a fatura e pagar do que ficar à espera, porque não resolve nada. O tempo avança e a coisa aumenta. Só. Então, aquele tempo de espera, que é o que o professor De Rose diz, vamos sem pressa, mas sem parar. Isto já diz tudo. Nós não precisamos de resolver imediatamente, porque há um compasso. É um passo mesmo.
espera para nós conseguirmos não fazermos de conta que não existe, mas irmos à procura de soluções quando já estamos mais estáveis a nível mental, a nível emocional e conseguimos decidir. E o foco para mim também é isso, é a capacidade que tu tens de perceber que a tua atitude mental pode-te trazer um monólogo interno positivo ou negativo. Mas pode dar uma perspectiva ou outra e a tua responsabilidade é alinhar-te não só com aquilo que é a tua atitude, mas perceber qual é o impacto que vai ter, não só em ti, mas à tua volta. E isso é que é importante que nós tenhamos a noção que nós não vivemos sozinhos no mundo, porque a realidade tem o eu e tem o outro, ainda tem o nós. Então, esse é que é o equilíbrio. Nós seria o equilíbrio entre aquilo que é o meu parecer, a minha perspectiva e a tua perspectiva. E esse caminho chama-se casamento. Não precisamos de papel, nem de notário, nem coisa alguma. Festa pode ser, porque eu acho sempre. Que nós temos. Mas não é no papel, é no dia a dia, é no compromisso diário, é na entrega, naquele processo que tu estás a construir. E isso é uma espécie de equilíbrio que nos permite ser muito mais resiliente quando as situações adversas vêm, que tu tens um contexto interno mais equilibrado, mais abrangente, nós conseguimos ver o todo de outra forma. Então isso faz com que a gente pare o ego, não é matar o ego, falar com ele e perceber, será que nós estamos num ponto egoico de criança ainda ou será maduro? Porque um ego maduro diz isso. Acho que esse é um bom trabalho de casa para quem nos está a ver e quem nos vai ver ou ouvir, é fazer essa pequenina análise de qual é o seu discurso interior, que vozinha que está aí dentro e que está ali para ajudar, ou está ali para agradar, ou está ali para alimentar um lado que não lhe traz aquilo que quer. E aquilo que tu estavas a dizer da atitude mental, a base é essa, não é? Se nós queremos ir do ponto A ao ponto B, então nós precisamos de olhar para dentro e perceber se essa dispersão não está mais dentro do que fora, não é? Porque às vezes tu até vens com uma base interessante, mas com o tempo essa base pode-se deteriorar ou pode sofrer determinadas influências que te desviam um pouquinho do caminho. Então, esse olhar para dentro vai-te permitir redirecionar, às vezes redirecionar a cada novo dia, mais na direção que tu queres, seja o que for, não é? Porque isto é transversal à vida. É sempre bom que a gente possa entender que todos nós temos um papel importante na vida do outro, mesmo que a gente não saiba. E as nossas grandes satisfações são aquelas que a gente tem quando consegue partilhar alguma coisa com o outro. E o outro traz-nos uma experiência. Eu quando vejo alguém, ele pode ser inspirador ou não, mas ele traz sempre uma experiência. E a inspiração não é mais do que uma fase do ego em que ela quer, para mim, não é óbvio, ela está com um pouco ou de ciúme ou de admiração, mas é sempre positivo. A gente olha para o outro e ou fica completamente babado de doação ou fica enciumado porque ainda não tem. E está tudo bem. Tem a ver com o que é que eu vou fazer com isso? E esse momento em que nós paramos para entender o que é que eu quero fazer com isto, torna-se um ponto importante para nós darmos um salto
até nas relações que nós temos connosco e com o outro, porque quando as pessoas dizem vai ficar tudo bem ou está tudo bem, é porque na realidade isto é dual, não há, como é que se dizia? Não há mal que... Bem por bem? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Ai, não sei. Não é lá. Então, nós temos umas flutuações que nos permitem dizer que, ok, não está tão bem como eu queria, mas isto vai acabar. Mas isto vai acabar porque eu vou ter uma ação concreta. E eu vou experimentando até que há ali uma espécie de transformação. Parece que eu tenho uma ignição para ligar o carro e, ok, agora vai andar. E às vezes ele vai abaixo, a gente volta. A máquina tem sempre razão. Se nós sentimos que há um foco baixo, que a performance está a baixar, não quer dizer que eu não esteja a trabalhar a sustentabilidade desse foco. Eu posso estar numa fase de descida que me permite ainda dar maior impulso para subir. E a nossa capacidade de nos relacionarmos com o exterior, ele é muito importante para mim, na minha ótica. Porque, por vezes, nós quando estamos sozinhos, não conseguimos criar nem metade daquilo quando estamos juntos. Não é Então, dúvida. nós às vezes não conseguimos fazer logo as ligações todas e porque é que algumas relações na nossa vida surgem, quer elas aparentemente possam parecer mais ou menos construtivas, quando a gente consegue extrair de qualquer contexto, seja ele relacional ou um contexto físico, mas consiga tirar dele algo positivo. Então nós temos que estar num processo de escuta, autoescuta e escuta externa, para nós nos podermos responsabilizar por aquilo que nos compete em cada uma das relações. E quando nós sentimos que desvalorizamos o outro, que às vezes até parece que é o nosso inimigo, talvez esse inimigo seja aquela diferença entre o veneno e o remédio. É a dose, não é? A dose. É aquilo que nós retiramos e para quê? É verdade. Há alturas em que temos que afastar um amigo, porque naquele momento ele não corresponde àquilo que é a minha necessidade. E vai estar tudo bem. Ele não se aplica. Não seria positivo em termos do meu... Não agrega valores. Naquela situação, não. E é Sim. muito importante nós entendermos quem é que nós vamos incluir no nosso processo de uma forma consciente. Há pouco tempo eu estava com um aluno e ele dizia-me assim, mas como assim? As pessoas que vão comigo durante o ano 2026 serão as pessoas que normalmente me fazem bem, os amigos, a família. E eu perguntei-lhe, quer dizer que não vais fazer nada que implique o círculo mais externo? E ele ficou a pensar, não é? E ele realmente não tinha pensado. E tinha aqui alguns objetivos que me diziam assim, quem é que vai ser importante aqui para eu conseguir concretizar? E não vinha ninguém de amigos nem de família. Porque às vezes nós temos que abrir as portas para o mundo novo, não é? Completamente. Não têm a matéria para me apoiar numa determinada direção. Eu tenho que ir à procura, tenho que frequentar locais, tenho que frequentar pessoas que nos trazem, enriquecem, fertilizam o nosso trajeto. Nós não somos árvores, não estamos paradas com raízes e daí não saímos. E esta diversidade, tal qual nós fazemos na nossa alimentação, que é variada, colorida, bem gostosa, então nós percebemos que isto é vida. Eu não dissocio os conceitos porque eles são transversais. Então, se falarmos em todo o foco, como se fosse algo que eu preciso, que me nutra, e a gente tem esta consciência, será que isto me vai nutrir ou simplesmente vai ficar bonito no prato? Então, às vezes trabalhamos com um status, não é? E é só para ficar bonito. E é vazio.
é infértil, parece que aquilo faz parte só, é um bibelô. Eu não sou contra os bibelôs, aliás, eu gosto muito de objetos de arte e etc. Mas eles têm, até esses têm um símbolo ali, um valor simbólico ali. Então eu acho que nós temos que ver que às vezes uma pessoa que nós até não valorizamos muito, se nós conseguirmos estar algum tempo a conversar com ela e ouvir, talvez a gente mude a atitude por relação ao próprio mundo que nos envolve, porque todos nós, sem exceção, no meu ponto de vista, há outros que dizem que não, no meu ponto de vista, na minha experiência, na minha percepção do mundo, que vai agregando outros, eu consigo sempre ver que aquela pessoa pode-me trazer uma mais-valia para o meu crescimento pessoal. Tu tens que estar muito receptiva, tu tens que ter uma... Tem que haver abertura receptiva, abertura mas isso é o principal para que realmente quando aquela pessoa entrar poder fazer a sua magia, não é? Se vais estar sempre a fechar-te, a coisa acaba por nunca... A oportunidade passa, não é? Então, nós nunca sabemos, na verdade, assim. Talvez sentimos isso, sim, mas às vezes pensamos demais, né? Sentimos, mas depois a mente entra e às vezes estraga todo o processo, né? Porque pensamos demais nas coisas, então precisamos de ter um pouquinho mais de plasticidade e deixar que o outro realmente ajude, se for essa a intenção, e que na verdade pode não ser diretamente com esse objetivo, mas tu vais sair mais rico do que ao que entraste, não haja dúvida disso. Essa capacidade de nós termos de ouvir o outro e de nos ouvirmos a nós mesmos, ela vai aumentar bastante a capacidade de decisão por relação ao trajeto do foco sustentável. E à medida que tu agarras o teu processo, tu vais agregando mais valor e vais trazer uma clarificação daquilo que é o teu trajeto. Porque eu costumo dizer, este meio século de vida, em mais alguns dias, fez-me, há meses, fez-me ver que o trajeto, ao longo das décadas, fez-me entender que o alinhamento, esse foco que me traz hoje uma performance como pessoa, ele está marcado por ações pouco pensadas, mas muito de entrega. Então, o momento da autoentrega é, sem dúvida, uma coisa que é um compromisso descompromissado. Para mim isso é a junção da dualidade. Quando tu tens um compromisso, mas o fazes de uma forma descompromissada, é quase como se tu estivesses a trabalhar em ti uma forma de doação que te permite chegar um pouquinho mais à frente. É quando tu não vês o passar das horas e estás a fazer aquilo com um prazer, está-te a nutrir, está-te a agregar tal, que tu tens uma química interna que está a funcionar. Por isso é que a maior parte das vezes acaba por a refeição faltar. Porque, na verdade, o processo bioquímico está-te a trazer um cocktail químico que realmente te traz vitalidade, sentes-te viva mesmo. Depois vais comer, não há problema nenhum. Então, o mais importante aqui eu acho que é nós podermos ter uma direção clara que nos diz que reza a história que Ana Soares, desde que nasceu até o momento atual, ela manteve uma coerência naquilo que é a sua direção de vida. Ela continua a ver a visão lá para a frente e não é diferente do que tinha aos 5 anos. Em que é ela é diferente? É diferente na maturidade, na forma de ver o mundo. É menos ingênua, custa, mas a ingenuidade é uma coisa que todos nós vamos perder tempo e que faz parte.
sem perder o instinto, porque eu acho que ele é necessário, não é? É uma questão de sobrevivência e temos que o ativar. E esse direcionamento, para mim, é o foco sustentável. Se eu não consigo ver uma linha ao longo dos tempos, quando a gente faz a linha da vida e percebe que há ali muito mais sumo do que simplesmente quando nós tiramos um curso, quando nós casamos, quando nós temos um filho, quando nós mudamos de emprego, não é propriamente isso que traz o sumo da vida. Isso poderia ser a vida de qualquer um dos seres humanos. Mas aquilo que me trouxe a mim enquanto maturidade, às vezes, não são esses pontos altos, não é essa visão clichê, não é? Que é quase um ciclo marcado institucionalmente. Então, como é que é a vida, amor? Nós nascemos, estudamos, temos um emprego, namoramos, casamos, depois reformamos-nos e morremos. E toda a gente vai batendo pontos. Oh, já tenho casa, já tenho marido, já tenho filho, já plantei uma árvore, já escrevi um livro. Me preocupa, não é? Porque eu já fiz tudo isso, se calhar está na altura de começar a cavar. Então, não será esse o miolo da vida, não é? Será muito mais, é o que enche isso, é o que está, como tu fazes coreografia, é o que está a ligar as coisas. É tudo o que aconteceu entre o momento em que eu nasci e que eu entrei para a escola. É tudo o que aconteceu entre o momento em que eu entrei para a escola e entrei para outra coisa qualquer. E isso é que traz, é que nos traz a informação individual de que eu estou num direcionamento de vida. Há ali coisas que dizem exatamente onde é que tu estavas e que é diferente da tua. Embora tu tenhas ido à escola, tenhas nascido, tens um trajeto mais ou menos que toda a gente cumpre, e depois é essa, e eu acho que é importante nós termos essa noção de que a vida não é só a bater metas. Sem dúvida. Isso acho que é isso é tirar a essência à coisa, não é? Não interessa a meta. Interessa o que está entre. É o caminho, não é? O caminho é o que interessa, não é? A experiência em si, não é? Às vezes, fala, por acaso, metas é aquela coisa que pode ser muito interessante para muita gente e pode ser completamente desinteressante, não é? Mas a maior parte talvez esqueça-se do mais importante, não é? Ok, eu quero fazer isto, não é? Tá. Mas depois quando lá chegam, pronto, já está. E depois esquecem-se de todo o processo que aconteceu até lá chegar. Isto faz-me lembrar uma pessoa que é muito aquilo que às vezes acontece, que é quando nós começamos a trabalhar com alguém e queremos desenvolver a consciência corporal da pessoa, né? Então temos que começar pelo beabá, não é? Então o que é que tu estás a sentir? Que músculos é que tu estás a mexer? Que partes do teu corpo é que tu estás a esticar, não sei o quê, contrair, blá blá blá, blá, blá. E o progresso continua, né? Ou seja, passa uma aula, passa duas, passa três, passa quatro, passa cinco, seis, sete, oito, nove, e a pessoa não se apercebe do seu próprio progresso, né? Porque está focado que no chegar lá, no chegar lá, no eu quero ficar assim, desta forma, daquela, da outra, e depois nós insistimos muito nesta, ok, olha para aquilo que tu estás a conquistar agora, agora, isto é o que interessa, não é? É o que tu estás a viver e a sentir neste preciso momento. Porque isto, para já não volta a acontecer, não é? E vai preparar para a próxima. E para a próxima vamos voltar a imprimir uma nova impressão, não é? sobre aquela pessoa. Só que como tu estás tão perto, que acabas por não te aperceber daquilo. E acaba por ser frustrante, não é para, por exemplo, para nós, não é? Ou para mim, neste caso, mas para a pessoa, porque ela não consegue ver o seu próprio processo porque está cega com aquilo que quer realmente concretizar. E isso às vezes acho que é uma recomendação aqui para toda a gente, não é?
vamos olhar mais para aquilo que fazemos diariamente, não é? Que é aquilo que tu também falavas nisso, não é? O professor da Rose fala nisso, não é? Que é, o importante é a consistência na coisa, é fazer, fazer, fazer e viver o mais intensamente possível, dentro de, obviamente, deste conceito que nós estamos aqui a falar, da sustentabilidade. 1% por dia, não é? É 1% por dia. É muita coisa. Mas tem que se fazer um esforço por estar. Eu acho que é dar atenção ao detalhe. Ao detalhe, no sentido de nós valorizarmos as pequenas conquistas, para também conseguirmos entender se estamos num ponto em que nos pode levar à frustração e talvez à desistência, ou a um ponto em que levamos tudo à frente para conquistar e estamos a colocar em causa não só a nós mesmos, mas também aos outros. E quando damos por ela, então não foi tão importante assim a conquista, porque na verdade eu dizimei muitas coisas à minha volta para conquistar. E isso acontece muitas vezes quando nós não conseguimos ter o poder de nos abstrairmos do resultado em si para poder observar o que está a acontecer no presente. Nós podemos nos superar a nós mesmos e até superarmos os outros também, porque não? Mas nós temos que ter muito a necessidade de perceber o que é que nos move. É o resultado em si? Eu estou a correr para a meta, quantos não caem na meta, não é? Porque às vezes não conseguiram construir ali uma base sustentável para. E nós temos uma vida, não é? Não temos que fazer tudo na mesma hora, embora haja uma cadência. Eu acho que é importante nós termos a noção do ritmo que nós queremos levar, das escolhas que nós queremos ter. E está tudo bem, nós nem sempre escolhemos em função de uma decisão madura, porque nós não somos ainda seres com um grau de maturidade suficiente para decidirmos tudo de uma forma consciente, incompetente. Ou seja, que é o momento em que a gente faz super bem, super resultado, com super performance e nem reparamos. Porque incorporamos uma. Eu costumo dizer que é quando eu estou a ser eu mesma. Quando eu estou a ser eu mesma, não no sentido do ego, não no sentido da personalidade, mas no sentido de uma integração plena, tudo corre bem. É impressionante. E esse estado, ele encontra-se não porque a gente quer, é porque a gente é assim. Não porque eu pensei e projetei sobre mim aquela. Nós podemos projetar, limar a nossa personalidade, não é? Personalidade a gente muda. O caráter já não sei, não é? Porque o caráter parece que está ali sempre a manifestar-se. Então, e está tudo bem. Não há bom nem mau caráter. Há um caráter que tem aquela característica, não é? E ponto. Mas personalidade a gente pode limar e pode trazer isso. Mas aquilo que vem na essência é uma manifestação tal que tu, independentemente do teu carácter, que até pode ter algumas características que não gostamos muito, mas que para outra até serve. Uhum. E temos aqui alguém a comunicar, a Andrea. A Andrea, tu conheces a Andrea Eu também? acho que sei quem é, estava na dúvida, mas acho que sei quem é. Já há muito tempo que não a vejo. Quando a gente mergulha, não é, Andrea, e começa o processo de se vivenciar num processo íntegro, aumentando o foco sobre o nosso melhor, é disso que se trata. O meu melhor é isto. Pode não ter o 100%, mas é o 10%. Tenho futuro. Tenho mais 90% à minha volta para conquistar. Então é um processo que a gente deve manter. Para quê? Para que a vida seja sustentável até o atingir. Então a gente tem que cuidar de nós, tem que fazer autoestudo, tem que melhorar a nossa proteção, tem que trazer uma série de cuidados sobre o corpo, sobre a nossa mente, tem que manter o nosso discernimento até quando quiseres. Nunca acaba.
Acho que nunca acaba. É um processo de Nunca entrega acaba. incrível. Vale mesmo a pena. Sério, Não, enquanto não, mas tiver é. energia para isso, e eu às vezes digo, eu não sei onde é que eu vou buscar tanta energia, ainda que tenha características que possam desgastá-la, e elas existem, Claro, como é óbvio. aqueles momentos em que eu digo, eu não consigo fazer isto, ou em que eu digo, não, opá, alguém que te conduza, alguém que resolva, eu não quero, não é? Há um processo em que a gente vai pedir ajuda, aquela tal teorização que nós estávamos a falar, não é? Porque às vezes a energia baixa mesmo. O importante não é nós dizermos, ei, baixou. Ok, o que é que está a baixar? Então, se eu não consigo, eu delego, mesmo que seja uma responsabilidade minha. Se eu não estou a conseguir, por algum motivo, eu abrando, alguém ajuda e eu a seguir continuo. Agora, eu não digo assim, eu não vou fazer mais. Não, eu vou reunir condições para solucionar, para continuar a liderar este processo que faz parte de mim. Uhum, uhum. Então, na dificuldade, nós vamos ter o desafio da vida, ele, e nós sabemos todos, há alturas em que o desafio sobe a fasquia e diz, ou tu sobes a fasquia ou vais cá para trás. E para trás é só manter o nível, não é? Eu Mantemos o. acho, deixa-me só dizer uma coisa que vi no outro dia, que faz algum sentido dentro desse contexto. Mas pode, espero isto é, vamos ver. Havia alguém a dizer que, ok, qual é o teu sonho? O meu sonho é ter um Porsche. E a pessoa vira-se para o outro e diz assim, quero ter um Porsche, então, mas achas que é possível para ti? Não. Então tens duas escolhas. Ou aumentas o esforço, ou diminuis o sonho. Eu acho que às vezes há uma falta de percepção nesse aspecto, não é? A percepção do esforço. O sonho, eu acho que o sonho é bom a gente sonhar, é bom nós podermos continuar a imaginar, visualizar as coisas, mas ter noção de que elas existem e elas exigem sempre esforço. Então, Sair de casa, encontrares o homem, no meu caso, dos teus sonhos, e ele tem um Porsche. Tu não sabes o que é que vai acontecer. Então, é aquela coisa que vai que acontece. sim, sim, mas Vai que acontece. às Então, vezes, o importante é tu perceberes que no final da tua vida estás já num processo a nível abaixo do nível e consegues concretizar algo que era aquilo, imagina, pode ser algo que tu sonhavas encontrar um filho perdido. Naquela altura ele aparece, na altura em que tu estás mesmo a perder as tuas funções vitais. É até o fim, se a pessoa tem um Porsche, não sabemos se vai acontecer. Agora, o sonho, ele comanda a vida, toda a gente sabe. Agora, sim, ele comanda a vida até a perderes. Quando a perderes já não consegues concretizar o sonho. Mas que ele pode sim. permanecer lá, pode. É realmente eu não querer me esforçar naquele momento. Eu acho que é essa, sei lá, essa discrepância entre aquilo que realmente tu consegues fazer ou aquilo que tu realmente tens consciência daquilo que consegues fazer, que eu acho que às vezes isso é muito, muito abaixo do que realmente é possível, não é? Porque sofremos de falta de consciência das próprias habilidades, das próprias capacidades, de quem a pessoa é, não é? Daquilo que ela deve realmente trabalhar para tornar aquilo realidade. Acho que se nós pegássemos por aí, talvez, talvez consigamos realizar mais coisas. Porque começamos ao contrário. Começamos de dentro para fora e não de fora para dentro. Não, eu agora desafiava-te, porque é muito claro aqui que eu sou uma sonhadora bem maior que tu. Claro que sim. Eu sou mais.
eu sou Como mais terra a digo, terra. Não, não, não é como diz, eu sou mais terra a terra. E isso às vezes, e eu confesso, e não tenho qualquer problema nenhum em dizer, que isso, eu sei que isso me trava. Em alguns momentos, sim. Estou a mas melhorar nesse aspecto, estou a melhorar. o que te trava a ti, a mim acelera-me, porque somos matérias diferentes, só isso. É, sem dúvida, sem Então, quando dúvida. nós temos alguém ao nosso lado que nos trava, provavelmente é porque nós somos um acelera. Também, ou sei lá, pode ser, pode Ou ser, bem pode que ser. alguns que travam, ou dois que aceleram. É um perigo. É Se um vamos perigo, ajustar a passadeira e os dois param, são atropelados. Se os dois vão completamente. no carro, não, ainda passamos, e os dois são atropelados na mesma. Então, nós temos de ter consciência que esse, que estavas a dizer, eu sou muito pé na terra, obviamente eu estou sempre a precisar de pôr os pés na terra e nós temos de ter esta consciência que o nosso foco depende se estás com a cabeça no ar ou com os pés no chão. E há eu não sei quem é o autor, porque eu tenho esta dificuldade, não é? Mas há assim um dito que diz, cuidado, não olhes muito para cima, não é? Não sejas demasiado sonhador ou abstrato, que pode calcar alguma coisa no chão, vai cheirar mal. Olhar muito para o chão, com os pés na terra, como se tudo estivesse ali, Sim, sim, estás a sim. perder um mundo que está acima de ti. E nós temos muita coisa acima de nós, mas também temos que pôr os pés na terra. E Completamente, completamente. cada um dos presentes, se calhar, consegue identificar se é mais cabeça no ar ou pés na terra. Sim, sim. Obviamente que nós temos o nosso equilíbrio, por isso é que ainda estamos vivos, não é? Todos nós estamos vivos porque conseguimos, de alguma forma, conviver e ser equilibrados connosco mesmos. Mas nós temos uma tendência, e é muito engraçado perceber essa tendência que nós temos, porque ela vai exigir que a gente inteligentemente se muna de amigos, de colegas, de vizinhos até, de pessoas que estão no nosso universo, que nos possam equilibrar, porque é um terreno fértil. Sim, 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 sim. Sem dúvida, Envolver é um terreno fértil. sem dúvida, sem dúvida. Acho que estamos a entrar aqui nos momentos Na parte finais, final. nos Sim. momentos finais, e sem dúvida que isto nunca mais acabaria, o que é bom, porque no que nos falta aí a vontade de poder instigar. Quem está do outro lado a ouvir-nos pode e deve partilhar a sua opinião e visão, vai sempre agregar, vamos sempre aprender, acho que é aquilo que tu dizias e muito bem, juntos vamos mais longe e é mais divertido, não é? Porque Muito bem. acabamos por partilhar um pouquinho a viagem, não é? Não é uma coisa solitária, ainda que cada um tem que fazer o seu caminho e ponto final, não há como, mas juntos o processo torna-se mais leve e mais sustentável. Concordo plenamente. Encontramos-nos então Na próxima na semana. próxima segunda com Um novos tema temas. novo, uma temporada nova, uma nova direção, isto é, vamos falar não sobre foco e performance, mas vamos dar continuidade à dinâmica do comportamento e como otimizá-lo da melhor forma. Obrigada, Hugo. Obrigado eu, um Ana, beijinho, um obrigada a abraço. todos pela vossa presença e continuem a assistir e a comentar também, porque isso também nos traz mais matéria para nós partilharmos. É verdade. Um abraço para vocês e para ti também. Sim, obrigada, igualmente.